Quero deixar claro que eu acredito que o Estado precisa, sim, fazer uma certa intervenção para, num caso, como eu fui procurado para elaborar esse projeto de lei, pelos odontólogos, não servidores públicos, mas pelos dentistas privados, que têm visto os equipamentos de proteção individual, como as máscaras, subirem de preço absurdamente, sem nenhum critério. Como, por exemplo, a venda de máscara, como eu falei aqui, a venda de máscaras que tem um preço totalmente variado e um aumento de em torno de 170% a 180%. E na lei nós estabelecemos que o preço deve ser aplicado àquele que estava sendo feito antes da pandemia. Até porque a justificativa, a pergunta é, o porquê que antes da pandemia você se vendia um preço, você vendia um equipamento de proteção individual a um certo preço, e depois da pandemia, certo? Ou durante a declaração que foi colocada da pandemia, esse preço aumentou 180% a 200%. Ou seja, com a obrigação que o Estado, a partir do momento em que o Estado obriga a sociedade a utilizar certos equipamentos públicos, equipamentos de proteção individual, aquele preço dispara. Então, é papel do Estado, sim, principalmente trazer trazer a realidade, até porque nós tivemos diversos trabalhadores que perderam seus empregos e que vão ser obrigados agora, tá certo, a comprar, a adquirir esses equipamentos de proteção individual, até mesmo para evitar a proliferação do contágio. Então, assim, a proposta foi apresentada justamente, traga pelos profissionais de saúde que trabalham na iniciativa privada, que a iniciativa privada, em alguns momentos, não entrega os equipamentos de proteção individual e esses profissionais precisam adquirir. Então, no projeto de lei, o que nós colocamos aqui é exatamente, e nós citamos essa fala, porque é claro que eu defendo o liberalismo econômico, mas o liberalismo econômico, tudo tem seu limite. O liberalismo econômico não pode ultrapassar e não pode ser desumano. É isso que eu afirmo na minha justificativa. Ele precisa, sim, claro, estabelecer o lucro como sua principal fonte, mas, acima de tudo, ver a questão humanitária. E, para concluir, senhor presidente, eu cito aqui, no artigo 3º, aliás, eu cito que a obrigatoriedade do tabelamento dos preços deve ser feita na data anterior, no dia anterior, que já estava estabelecido um preço, até porque o mundo inteiro já estava tendo essa questão da utilização de máscaras e estava se estabelecendo um preço. A pergunta é o porquê que depois que houve um decreto obrigando a utilização de máscaras, as máscaras subiram. Mesmo com o aumento de produção, mesmo como, por exemplo, as costureiras, mesmo como, por exemplo, as costureiras que deixaram de vender roupas, começaram a fazer as máscaras. As máscaras que são produzidas de forma industrial aumentaram absurdamente. Eram vendidas a sua unidade a 70 centavos, a 80 centavos. E hoje, um pacote com 10 máscaras, você não compra menos de R$70. Então, é importante que haja, sim, uma sensibilidade, tanto dos empresários, independente do seu custo logístico, porque o custo logístico ele já está colocado, a partir do momento em que eles pediram essas máscaras, tá certo? Não há um aumento do custo logístico. Para concluir, deputado Delmasso. Não há um aumento do custo logístico e não há ainda um aumento do custo operacional, até porque muitos dos locais que estão vendendo diminuíram o seu custo operacional com a diminuição de pessoal para o atendimento da população. Era isso, presidente.